Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante: hepatites. Para conversar sobre este assunto, viemos até o consultório do Dr. João Batista Pinheiro, que é médico gastroenterologista e hepatologista, que vai nos falar sobre os vários tipos de hepatite. E a gente já conversou aí nos bastidores e eu fiquei bastante alarmada ao saber que Porto Alegre é a capital do Brasil com maior número de hepatite C, de pessoas com hepatite C do Brasil. Então, gente, olha, e os números vêm crescendo aí, também hepatite A, e a gente quer saber agora do Dr. João, então, direitinho sobre esta doença, que é uma doença, assim, muito grave, conforme ele vai nos falar agora. Tudo bem, Dr. João? Boa noite, Eliane. Boa noite, telespectadores. Bom, assim, o mês de julho foi pela Sociedade Brasileira de Hepatologia o Julho Amarelo, já com o intuito, algumas pessoas devem ter visto, Ivete Sangalo, Tite, falando sobre hepatites, falando sobre a prevenção. E dia 28 agora de julho foi o Dia Mundial, em todo mundo, de prevenção das hepatites. A questão das hepatites, aqui vamos falar do nosso meio, do nosso estado. Eu vou falar basicamente das 3 hepatites. Houve um crescimento assim da incidência, ou por mais casos e porque também está se diagnosticando mais. Por exemplo, vocês sabem que existem 3 tipos de hepatite: a B e a C. A A era a hepatite teoricamente mais simples, que dá mais em crianças, mas hoje também está havendo um crescimento na população adulta. E por que isso, doutor João? Olha, veja bem, a hepatite A ela é uma hepatite de transmissão fecal-oral, assim, de alimentos contaminados, má higiene. Mas hoje também está se vendo que em alguns grupos masculinos, principalmente em homens que fazem sexo com homens, isso também houve um crescimento. Então, se exige práticas sexuais mais seguras também, tá? Preservativos, cuidar, enfim, agora falando, né, a questão do sexo oral também, não é? Exatamente. Então, assim, ela é transmissão fecal-oral, então está havendo crescimento, principalmente na população adulta. E nas crianças ela tende a ter um comportamento mais benigno, enquanto nos adultos, às vezes, ela pode ser um pouco mais agressiva. A hepatite A, houve um crescimento e foi a que mais cresceu, então tem que estar atento, né, para as questões de transmissão sexual, da higienização dos alimentos, né, de sempre lavar as mãos, lavar bem os alimentos antes de ir para a mesa, essas questões todas, né? E as mães vacinarem as crianças, né? Porque o governo oferece essa vacina, tá? Bem, então, hepatite A, pelo que vimos aí, né, vem crescendo muito, via transmissão sexual, né, transmissão orofecal, e a vacina você pode fazer, né, como prevenção, além dos cuidados, né, de preservativos, sim, na rede privada para os adultos e na pública para as crianças. Bem, doutor João, mas e a hepatite C? Que também assim cresceu de uma forma alarmante comparativamente a outros anos, e especialmente assim nos surpreende que Porto Alegre seja a capital do Brasil com maior número de hepatite C, não é? Nós temos uma incidência de em torno de 90 casos para cada 100 mil habitantes de soropositividade para o vírus da hepatite C, o que é bastante, é a capital do Brasil, que tem mais, teve a maior incidência por 100 mil habitantes, disparado, mais que Rio de Janeiro, São Paulo. Então, foi realmente, nós estamos do lado de Porto Alegre, nós somos uma grande Porto Alegre, nós não temos dados objetivos assim tão fidedignos em relação a Novo Hamburgo, São Leopoldo, mas tem 60 municípios do estado que estão
sobre assim, com o intuito de fazer a prevenção em relação a isso, e nós estamos incluídos, né? Aqui, o pessoal do Vale, as cidades do Vale dos Sinos. Doutor João, e como se adquire a hepatite C? A hepatite C é assim, ó, antes de 1993, ela era principalmente por transfusão sanguínea, porque não se sabia as rotas, não tinha um marcador sorológico dela. Então, as pessoas muitas vezes faziam transfusão de sangue, sem saber que o sangue estava contaminado. E, a partir de 93, se descobriu o anti-HCV, que é o anticorpo da hepatite, e começou a se dosar nos doadores. E isso evitou que a doença fosse transmitida por banco de sangue. Mas todo mundo que fez transfusão de sangue antes de 93... tem que fazer o exame. Hoje, o que tem que fazer? Obrigatoriamente. Hoje, o que se preconiza? Todo mundo, as pessoas com mais de 40 anos, as pessoas que tomam, se tu for olhar assim, onde se diagnostica mais hepatite C, são as pessoas com mais de 40 anos. Então, se você tem mais de 40 anos, mesmo que tu não tenha grupo de risco, é bom fazer a dosagem do anticorpo contra a hepatite C, o anti-HCV. E a hepatite C pode ser de transmissão sexual também? Também. Está havendo um crescimento. No momento, Helene, que se estancou essa questão da transmissão por hemoderivados, observou-se o crescimento por outras formas. Por exemplo, pérfuro cortantes, tatuagens, lâminas mal higienizadas, manicures, barbeiros. Tem que ter cuidado em relação a isso, principalmente também hepatite B. A questão das tatuagens, dos piercings, as cutículas, né? Drogas injetáveis. Isso hoje é um grupo muito alto dos usuários de drogas injetáveis, né? Aí uma epidemia das drogas, isso. Né? A questão sexual, a hepatite C ela não é tão transmissível como o HIV, mas ela também tem uma transmissão sexual. Então, tem que ter todo esse cuidado. Até porque, assim, vamos falar um pouco dos sintomas da hepatite. Quando se fala em hepatite, se pensa sempre na pessoa ictérica, com os olhos amarelos, e nauseada, com vômitos, fraqueza. O amarelão que chamavam antigamente, isso, né? É. A hepatite C, e isso realmente, quando chega com esse diagnóstico, ele, com essa clínica de icterícia, olhos amarelos, febrícula, anorexia, perda de apetite, vômitos, fica muito evidente que a pessoa possa estar com hepatite, né? Que possa ser uma hepatite, mas a hepatite C é silenciosa. Aí que está o problema. Não acontece nada disso e a pessoa pode estar com hepatite. Você consultar, muitas vezes, quando já está na fase da cirrose. Ela vem para o consultório por uma complicação da cirrose, ou por líquido na barriga, que seria ascite, por vomitar sangue, por ruptura de varizes, por edemas de inchaço, edemas dos membros inferiores, por icterícia, emagrecimento, tumores de fígado. Então, assim, hoje, isso vale muito para a hepatite C, para todas, C e a B. Ela, muitas vezes, a grande maioria das vezes, elas são assintomáticas e levam décadas para desenvolver a complicação. Então, tem que pedir para o médico, e nós temos que estar atentos de fazer. São exames simples, que não são caros, de dosar nos pacientes. Sim. Tá? Porque dizer grupo... Claro que é evidente, se a pessoa recebeu sangue antes de 93, foi uma paciente que teve um acidente de carro antes de 93, uma cirurgia grande, fica evidente, mas mesmo pessoas assim, tipo hoje, está se pedindo mais de 40 anos, mesmo que não tenha grupo de risco, vai lá e dosa. Por que quem não fez uma cutícula, a barba, isso, ou teve um traumatismo pérfuro que nem lembra? Ou nem sabe, né? Assim, em relação à transmissão sexual, existe, ela não é tanto como o B e o HIV, mas existe. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês, aí que nos assistem, para ver o quão grave pode ser um quadro de hepatite mesmo, quando a pessoa não está sentindo ainda e, quando passa a sentir, muitas vezes já não tem mais como tratar. Então, nós voltamos já com você, depois dos comerciais, e o Dr. João Batista vai nos esclarecer todas essas coisas. Continue conosco.
Estamos de volta com o nosso Viver Bem e continuamos a falar sobre um assunto importantíssimo, hepatites. Estamos aqui com um especialista no assunto e que nos falava no bloco anterior sobre o aumento expressivo das hepatites do grupo A, mas especialmente também as hepatites C, que são assintomáticas e importante, não é, que quando tem sintomas às vezes já são coisas muito graves. E agora ele também vai nos contar um pouquinho aí, né, sobre tratamento, o que pode ser feito quando não tem complicações e se já está num quadro adiantado, e também sobre as questões da saúde pública, não é? Que eu sei que vem fazendo campanhas aí para que as pessoas possam estar se prevenindo contra essa doença e também diagnosticando precocemente, não é, doutor João? Sim. Bom, o Ministério da Saúde, o ano passado, lançou um plano ousado de tentar eliminar a hepatite C no Brasil até 2030. Bom, a hepatite C não tem vacina. Como que vai se fazer isso? Hoje, os serviços públicos de saúde, os postos, têm que oferecer os testes rápidos. Como tem o teste rápido para HIV, teste rápido para BSAG, para hepatite B, tem o teste rápido para HCV. Basta... Hepatite C. Isso, hepatite C. Basta o paciente chegar no posto e dizer, olha, eu quero fazer o teste, não vai ser cobrado nada. E não precisa nem o médico encaminhar. Ele chega lá e diz que quer fazer. É oferecido à população. Então, isso é facilitar o diagnóstico. Até o início do ano passado, existia critérios para você tratar a hepatite C. Hoje, como a intenção é eliminar o vírus, tentar eliminar essa doença, essa praga do Brasil, a questão, se tu realmente é um portador, depois de confirmado, independente se tu é um portador que não tem muita doença, ou tu é um portador cirrótico, tu já vai receber o tratamento do Ministério da Saúde. Desde, claro, que devidamente comprovado. Com uma chance de cura em torno de 95%, e com pouquíssimos efeitos colaterais, num tratamento, em média, que dura 12 semanas. Nossa, então, olha só que beleza, hein? Tratamento, grandes chances de cura, sim. E 12 semanas são 3 meses, não tem por que a pessoa não buscar logo essa prevenção e, se tiver infectado, fazer logo tratamento. Hoje, tu com drogas com pouquíssimos efeitos colaterais, via orais, muitas vezes tomado uma vez ao dia só, um comprimido uma vez ao dia. Tem drogas que tu toma uma vez ao dia, 12 semanas. Tu cura em 95% e está livre do vírus. Gente, que maravilha. Então, assim, o Ministério, ele quer eliminar, já que não existe vacina, ou é oferecendo, querendo buscar, se calcula que em torno de 500 mil brasileiros não sabem que tem hepatite C, querendo buscar essa população por programas, tipo foi o Julho Amarelo, na imprensa, de ações comunitárias, da pessoa ir lá, fazer o teste e, no momento, se der positivo, é encaminhado. Para tratamento. Isso. E que tenha cobertura, então, tratamento via SUS também. Exatamente. E o que eu reforçaria, assim, quem tem que fazer o teste? Idealmente, todo mundo, mas, principalmente, pessoas com mais de 40 anos, história de transfusões de sangue prévio 93, pacientes tatuados, com piercing, que já tiveram hepatite e não souberam o diagnóstico, ficaram uma amarelinha e curou, porque às vezes cura sozinho, mas o vírus ficou. Uhum. Tá? Pacientes que têm comportamento de risco, droga injetável, promiscuidade, bom, tem que fazer. Doutor João, e se alguém fez o teste, teve o diagnóstico de hepatite B ou C, enfim, ou mesmo A, essa pessoa, depois disto,
deveria ser antes também, né? Mas há risco de transmissão mesmo após o tratamento, transmissão sexual, precisam continuar usando preservativo se tiverem uma relação estável? Assim, a hepatite C, a Organização Mundial de Saúde sempre preconiza o uso de preservativo. Ela é uma droga ela é uma hepatite que tem transmissão sexual. Não no nível da hepatite B e do HIV e da sífilis, mas tem. O que se diz é o seguinte: se a pessoa é negativa para hepatite C, o casal, e é monogâmico, não há necessidade do uso do preservativo. São monogâmicos. Mas, assim, nós estamos falando, acho, para uma população jovem. E também, só para ter ideia, no Rio Grande do Sul, se acredita que 9% dos pacientes que têm HCV têm HIV junto. É bastante, tem que pesquisar. Né? Os bichinhos andam junto. Tá? Então, assim, são os co-infectados. Claro que a maioria das pessoas que têm HCV não tem o HIV, mas existe uma população de co-infectados porque a via de transmissão muitas vezes é a mesma, especialmente em adictos, pessoas que usaram drogas injetáveis. Olha só, gente, quanta coisa aí, né? E é protocolo do Ministério da Saúde, quando tu faz o diagnóstico de hepatite C, dosar hepatite B e HIV, né? Porque se sabe que muitas vezes a pessoa... Tem pacientes que têm o C, o B e o HIV junto. Nossa, é muita coisa, gente. Olha só, então, além de todas essas coisas que falamos, eu gostaria de pedir para o Dr. João explicar para a gente o que é cirrose, porque quando a gente fala em cirrose, pensa em pessoas que bebem, né? E tem cirrose. Mas essa cirrose, então, pode ser causada pela hepatite. E o que acontece com essa pessoa que tem cirrose? Existe cura para cirrose? Bom. Ou também o câncer de fígado pode ser decorrente dessas hepatites? Bom, o que vem a ser a cirrose? O fígado, quando ele sofre um processo de agressão, ele vai se fibrosando, ele vai formando cicatrizes. O mecanismo de regeneração do fígado é com fibrose. São cicatrizes. Só que essas cicatrizes que se formam no fígado, ela distorce a arquitetura e o funcionamento hepático. Então, todo o sangue que vem do aparelho digestivo, que tem que passar pelo fígado para ser detoxificado, ele fica sob pressão. Aí forma as varizes, forma os edemas. As varizes? Isso. Não as das pernas, né? Não a das pernas, desculpa. As varizes de esôfago, que são a que dão sangramento. Se forma a barriga d'água, porque o sangue não flui com facilidade através do fígado. Há uma hipertensão porta que acaba extravasando líquido para o abdômen. Junto com isso são as manifestações, vamos dizer, vasculares da cirrose por causa dessa cicatriz. Existem as manifestações hepatocelulares, que é a função de síntese do fígado, que é secretar proteínas, detoxificar alimentos, medicamentos. A pessoa começa a ter anorexia, falta de apetite, daí pode ficar com o olho amarelo. Tá? A função hepática fica imunossuprimida. Muitas vezes ataca o cérebro, fica encefalopata, ou o rim também para de funcionar. Olha quanta complicação, gente, por causa de uma falta de uma simples... Poderia ser evitado com um simples exame de sangue. Sem contar que os vírus de hepatite, eles tanto a B como a C, podem provocar tumor, provocar o hepatocarcinoma. Câncer de fígado, né? Isso. Então, todo paciente cirrótico ele tem uma chance assim, de 2 a 5% ao ano de fazer tumor de fígado. Não é pouco. Tu tem que ficar fazendo ecografia a cada 6 meses nesses pacientes. Tem que dosar alfa-fetoproteína. Então, para pegar esse tumor em fase inicial, quando também aparece, tem cura, desde que pegue em fase inicial. E que também é uma indicação de transplante. Bem, então, tá aí a dica, mas, doutor João, ainda sobre a hepatite B, falar rapidamente ainda para encerrar nosso programa. Pois é, a hepatite B também, no último estatística que saiu da Secretaria de Saúde do Estado, mostrou que em 2018 houve 1.668 casos,
que foi um aumento de 14% em relação a 2017. E a hepatite B, ela é completamente evitável porque ela tem vacina para todo mundo. São 3 doses, vamos dizer assim, que, na grande maioria dos casos, elimina a chance. Por quê? A hepatite B, ela é uma das doenças mais infectantes. Ela é bem mais infectante, por exemplo, que um HIV. O vírus é muito mais, ele tem um fitness, ele transmite de uma maneira muito mais efetiva do que o HIV, que o HCV. Ele é agressivo na hora da transmissão, mínimas quantidades de sangue, de esperma, de secreção. Então, aquilo que eu falei em relação à hepatite C, cuidar com drogas injetáveis, quem fez tatuagens, quem usa piercing, tem que dosar, porque ninguém sabe, quem vê a cara não vê hepatite. E quem não tiver, vai no posto, faz o teste rápido, vacina, não tem nada, a vacina é segura, não tem nada a perder e evita olha, quantas pessoas que poderiam estar no nosso meio convivendo com nós tivesse sido feita a vacina, tá? Além de prevenir, né, a doença para si, prevenir também, né, a transmissão para outras pessoas. Bem, está aí a dica do especialista, Dr. João Batista Pinheiro, ao qual a gente quer agradecer muito, mais uma vez, por trazer esse importante alerta aí a você que nos assiste. Muito obrigada, doutor João, e vamos continuar na luta aí contra a hepatite. Muito obrigado. Boa noite.